Nação Rubro-Negra, está no ar o episódio 16 do podcast Fla 360, o podcast mais flamenguista da galáxia. Até o último episódio era do mundo, agora já é da galáxia. Cada vez mais flamenguista na veia. E galera, a gente aqui do podcast, a gente aqui não tem sapatinho, a gente aqui não é torcedor modinha não, a gente não some quando o time perde não, hein galera? Aqui é Flamengo raiz. A gente até sumiu porque meu filho nasceu, Gustavão nasceu, e aí não deu para gravar antes. Mas a gente está fazendo um esforço, estamos gravando pela primeira vez à tarde, nessa quarta-feira, dia 11. E nós vamos falar aqui, não poderíamos deixar de comentar, né, a goleada sofrida para o Atlético, né, 4-0. E a coisa mais importante, né, que aconteceu, que foi as coisas, né, mais importantes que aconteceram a partir dessa derrota, né, que foram a demissão do Domi e a contratação do Rogério Ceni, né? Então, galera, antes de chamar aqui quem fala é o Railton, né? Railton Alves. Tô mais uma vez aqui com meus amigos Henrique Olgado e Davi Lima. E antes de passar a bola para eles, né? Aproveitar aqui o ensejo, fazer aqui um merchan aqui do nosso podcast para você que ainda não segue a gente lá, dá uma seguidinha lá na gente no Instagram e no Twitter. É só digitar Fla 360 Podcast, tudo junto, e o 360 é numeral, então é Fla 360 Podcast. E também nós estamos nas principais plataformas, né, de podcasts, no Spotify e no Google Podcasts e no YouTube, que para quem não sabe é a maior plataforma de podcasts do mundo. E nessas três, galera, é só digitar Fla e o número 360, tudo junto. Então, sem mais delongas, já falei demais. Vou chamar aqui para começar esse podcast. Deixa eu ver, mamãe mandou, quem é que eu vou escolher? Eu vou escolher você, Henrique. E vamos começar com aquela pergunta tradicional aqui do podcast Fla 360. Me conta, Henrique, o que você viu na goleada 4-0 Atlético Mineiro em cima da gente, meu irmão? Me conta. Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meus camaradas, é o seguinte. O que eu vi foi o Jorge Sampaoli atropelando o Flamengo da arquibancada. Eu vi o Sampaoli atropelar o Flamengo da arquibancada. Tá? Foi uma partida horrível. Para mim, foi o jogo que retrata um cenário que muitos atletas dizem que não existe, mas para mim foi o jogo para derrubar o dono. Como o Davi falou, o São Paulo assistiu de camarote. Foi de camarote não, ele estava na arquibancada, o cara tava lá, passou cena dele lá na arquibancada ali, ó. Só com a torcida da galocura lá. Então, me perdi. Você falou que viu o Sampaoli atropelando o Flamengo da arquibancada. Sim, aquele jogo de derrubar, você estava falando que o grupo quis derrubar o treinador. Ah, sim, é verdade. Valeu, Davi. É isso mesmo. Valeu. Então, para mim, foi o jogo que foi para derrubar o Domi. E o Domi, na verdade, ele estava apoiado numa escada que não estava apoiado em nada. Então, o Domi subiu na escadinha, a escada não estava apoiada em nada, aí o jogador só chegou e falou assim, então, vai na paz. Então, o jogo foi horrível. O Bruno Henrique, mais uma vez, mostrou para mim que está numa fase horrível, e que ele não estava demonstrando interesse nenhum em compartilhar essa ideia de jogar como meia esquerda. O gol que ele perde no rebote, que ele acerta a bola no travessão, aquele é um gol que não dá para perder. Numa fase, assim, você pode não concordar com o trabalho do Domi, você pode não aceitar a filosofia dele, você pode fazer nada, mas um gol daquele você não pode perder. E a gente falou no último podcast que existem jogadores no elenco do Flamengo que não podem jogar mal.
Você pode ter o elenco, a tática ruim, a estratégia ruim, você pode não ter treinado, você pode não ter dormido, mas tem jogador que não dá. A gente comentou no podcast passado que Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Rodrigo Caio eram jogadores que estavam sendo cogitados para disputar a Copa América, para juntar a jogadores no padrão do Neymar. Eu não estou juntando esses 4 jogadores do Flamengo para ir dividir uma seleção paraguaia. Não, eu estou juntando os caras para juntar com jogadores padrão Alisson Becker, padrão Marquinhos, Thiago Silva, Neymar, Gabriel Jesus, que nesse último final de semana, né, fez o gol do City no empate com o Liverpool. E um puta gol, diga-se de passagem. E Henrique, desculpa, só um adendo. Desculpa, bem rapidinho, só um adendo bem rápido. Só para não perder o fio da meada. O que você está falando, inclusive, só lembrando aqui, Bruno Henrique estava junto com o Pedro na lista de pré-convocados da última chamada do Tite, tá? Desculpa, só esse complemento. Sim. Então, são jogadores que eles não têm o direito de jogar mal. Como a gente comentou nas nossas conversas de grupo de WhatsApp, o Bruno Henrique no Campeonato Carioca, todo mundo fala, mas o Campeonato Carioca, beleza, não, tudo bem, mas era o campeonato que a gente disputava. Tinha jogo que o Bruno Henrique estava mal, o Bruno Henrique não corria, o Bruno Henrique se posicionava mal, apagadaço, de repente em 15, 20 minutos ele ia lá, metia 2, 3 gols, várias partidas do Campeonato Carioca, ele do nada brilhava lá um lance nele lá e ele fazia 2, 3 gols na partida. Então, quer dizer, ele pode estar mal, mas ele não tem o direito, ele não pode ter esse direito de se esconder no jogo, de errar o que ele está errando. Então, Bruno Henrique, para mim, é o retrato da queda do Domi. É um jogador que depois da lesão, quando voltou, é um jogador totalmente desacreditado da proposta do Domi, desacreditado do elenco, e estava fazendo corpo mole sim. Aquelas partidazinhas que ele jogou bem é porque, tipo, sei lá, deve ter rolado um bicho muito gordo lá naquela semana lá. Falou assim, não, se a gente ganhar aqui, vai rolar uma grana extra para todo mundo. Aí ele foi, jogou bem, meteu gol, assistência e tal. Né? A gente até elogiou aqui o Bruno Henrique nessas partidas. Mas para mim o Bruno Henrique é o retrato do quão mal foi o trabalho do Domi. E então, assim, para mim o Sampaoli ele aproveitou assim como o Diniz. Ele viu que o time não treina, né? E o que treina é mal executado e mal compreendido. E ele usou isso a favor. Ele falou assim, meu irmão, o Flamengo vai vir marcar pressão? Esquenta não, a gente vai sair da pressão, que nem o São Paulo saiu. Por quê? Porque para marcar pressão tem que ter treinamento. Para marcar pressão tem que ter organização, tem que ter conectividade, tem que estar todo mundo ligado no movimento, no que está acontecendo. Se alguém correr errado, ou se alguém deixar de correr, o cara sai da pressão. E sai, não é com um chutão não, ele sai tocando, como foi o baile do São Paulo no jogo final de semana passado. Então, para mim, o que eu vi do jogo foi o Sampaoli dando mais um nó no Flamengo, porque não é a primeira vez que o Sampaoli destrói o Flamengo, né? Em 2011, se eu não me engano, ele bateu o Flamengo quando o Luxemburgo era treinador. O ano passado ele bateu o Flamengo lá na Vila Belmiro, né? Mas todo mundo tava com o pé na final da Libertadores. Não interessa, entrou para jogar? Se entrou para jogar, vai jogar. Se não quer jogar, fala que tá com dor de barriga, fala que tá com dor de cabeça, não entra com outros caras, mas se entrar para jogar, tem que jogar. Então o São Paulo sapuou o Flamengo ano passado na Vila Belmiro. O jogo que o Santos fez com o Flamengo no Maracanã foi um jogo duríssimo. A gente ganhou com aquele gol de cobertura do Gabigol, que até hoje eu não entendo como é que aquela bola entrou, porque eu nunca mais vi o Gabigol fazer uma jogada daquela. Então, o Sampaoli, para mim, ele sabe como ganhar do Flamengo e aproveitou essa fragilidade que o Domi construiu no Flamengo, né? É uma fragilidade que a gente não tinha,
nem nas épocas do Abel a gente tinha essa fragilidade que o Dome mostrou. E para mim, o atropelo do Atlético foi mais do que natural, né? No Flow Pitch a gente até comentou depois aí que eu tinha mesmo o desejo de botar a vitória pro Atlético, mas como flamenguista o coração pesou, como ódio ao Atlético também pesou muito, não botar uma vitória pro Atlético. Mas isso aí já era, para quem estava acompanhando o Flamengo, era algo que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo de novo, né? Então, a passagem do Dome pelo Flamengo foi vexatória para a carreira dele, porque pegou um elenco muito bom e não conseguiu trabalhar. Vexatória para o elenco do Flamengo, porque nós quebramos tabus negativos que a gente jamais imaginou que fosse acontecer. E o tal do respeito voltou, como o saudoso Eurico Miranda gostava de falar lá no Vasco. O Flamengo ele perdeu completamente esse respeito na passagem do Dome. Então, para mim, análise do jogo, para mim, eu não consigo nem avaliar o que o Flamengo apresentou no jogo, apesar das estatísticas mostrarem que a gente teve 70% de posse de bola, que para mim não serviu para nada. Trocamos quase 3 vezes mais passes do que o Atlético. Mas quando você olha os chutes a gol, os que foram na meta, 5 para o Flamengo, 4 para o Atlético, onde para mim, das que eu lembro, foram as 2 finalizações do Queixada, que o goleiro do Atlético Mineiro defendeu e com muita qualidade. Então, resumo da ópera para mim é isso aí. E você, Davi, me conta, cara. O que você achou dessa atuação, né? 4-0. Dá pra tirar alguma coisa desse 4-0? Me conta, meu amigo. Me ajuda, rapaz. Olá, rubro-negros. Cara, já dá pra tirar, já tiramos o que tinha que tirar, né? Na verdade. Mas em relação ao jogo, né, eu acho que sim, cara. Primeiro, cara, dar os parabéns pela análise do Henrique mais uma vez, muito preciso. E assim, em um momento ele focou no treinador apenas, ele falou a responsabilidade dos jogadores. Eu acho que a gente não pode ser extremista aqui, achar que só o treinador resolve a situação. Então a gente vai cometer vários erros, né? E nesse jogo, agora o que eu discordo aí, se me permitir, assim, com todo respeito, é que os jogadores entraram para derrubar, sabe? O Dom, acho que não. Você até citou os números aí do Flamengo. O Flamengo ganhou, foi um nó mesmo, um nó tático, um nó técnico do time do Atlético. Você já colocou os porquês aí, principalmente a experiência do São Paulo em ganhar e convencer do Flamengo, né? Em sapoar o Flamengo. Então tomamos uma sapoada de respeito, uma sapoada a lá São Paulo, mas eu acho que foi mais mérito mesmo do São Paulo. Acho que o Flamengo até se esforçou, mas foi um nó tático mesmo, assim. E esse jogo, Railton, para mim representa a culminância de todo o trabalho do Dome. Não foi porque ele saiu, não. Logo em seguida do jogo estourou um monte de bomba aí. E aí vem a calhar também. Hoje é o dia do parabéns, né? Parabéns aí pelo Gustavo, o nascimento do Gustavo, né? Valeu, Davi. E mais parabéns ainda pelo a sua análise durante esse período pequeno de podcast, porque eu acho que eu ainda sou um pouco passional. Eu envolvo muito sentimento aí, né, nas minhas análises. Porque você falava aqui, ó, o que melhorou depois que o Domi chegou. Aí você citava a zaga, você citava o meio de campo, você citava jogada treinada. E assim, no meu passional, no meu emocional, eu ficava, não, o Flamengo tá melhorando, calma, vamos dar o tempo. E aí, eu nunca vi fazer tão mal para um time vitórias. Eu nunca vi vitória fazer mal para um clube que nem as vitórias sem convencimento que o Flamengo teve nesse período com o Dome. Porque foram essas vitórias que fizeram, como foi bem falado aí, o
Flamengo perdeu o respeito. Era melhor ter perdido do que perder o respeito. Porque o Dome ia cair muito antes. E aí, eu tinha preparado uma análise mais numérica, mas depois que o Dome caiu, me desculpa, gente. Não faz sentido nenhum mais falar de dados desse jogo, não faz. O que faz sentido é a gente colocar aqui, o que foi falado pelo Railton foi: a gente vai ter uma sequência em que a gente vai testar o Flamengo mesmo. Internacional, São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos pegar os pontas da tabela e vamos usar um termômetro para saber qual que é o nível de futebol do Flamengo. Pois bem, tivemos um empate e 2 derrotas. Vergonhosas. Então, tomamos 9 gols, fizemos 1. Então, esse período que foi antecipado pelo nosso analista técnico aqui, fez com que a presidência do Flamengo tomasse uma decisão acertada em trocar o treinador. Acho que o momento é esse mesmo, porque ele teve o seu teste final, teve a sua prova ali, sua avaliação, e não deu certo. Agora, obviamente eu estou pegando aqui a visão do treinador, mas quero deixar bem claro, porque já foi falado pelo Henrique, a responsabilidade dos jogadores, e nos outros podcasts também tem a sua responsabilidade com essa fase que a gente está passando, né? Então, assim, acho que agora é olhar para frente mesmo, esquecer essa derrota, porque nem aprendizado a gente vai conseguir ter com ela. Porque como é que a gente vai ter aprendizado se a gente não estava treinando? Se não tinha treinamento? Agora que está saindo todas as verdades, porque eu até comentei em off com vocês aí a questão do Gerson, que foi fazer uma entrevista, uma exclusiva para o Esporte Espetacular. E quem é analista verbal, analista de microexpressão facial, vê que ele não está feliz, vê que ele está fazendo um discurso polido porque está na mídia, porque ele não pode falar o que ele pensa de verdade. Ele falou o seguinte: o Jesus, ele era um gênio, porque o Jesus ele conseguia fazer a leitura do que ia acontecer no jogo antes do jogo acontecer. O Jesus falava, tome cuidado com isso, e acontecia certinho no jogo. Ele ficava impressionado. Mas aí a pergunta não era do Jesus, era do Dome, era a comparação. E ele não sabia o que falar do Dome. Aí ele fez com aquela fala ele falou, estamos tentando entender. Ou seja, deixou bem claro que em nenhum momento os jogadores conseguiram compreender a ideia do seu treinador. E aí vazou essas coisas que o Henrique falou aí. Esse monte de coisa que no futebol profissional é inadmissível, né? Você passar um treino para jogar na altitude, por exemplo, de fazer marcação alta sem combate de bola, sem dividir bola. Essas coisas absurdas de quem nunca jogou uma Libertadores, né? Aí desculpa aí a revolta, mas o momento é esse de desabafo, né? E é isso, tomamos uma sapoada. Pois é, galera, é o seguinte, vamos lá, né? Eu também vou ser bem sucinto, porque na análise desse jogo contra o Atlético, porque vamos combinar, né, gente? Um jogo que em 8 minutos você me consegue tomar 2 gols, não dá muito para analisar um jogo desse, né? Não teve jogo, né? O jogo acabou em 8 minutos. Então, quando você olha, Henrique, eu também olhei antes do episódio as estatísticas. Você vê, o Atlético chutou 4 bolas na direção do gol, as 4 entraram. Mas aí você vai, para o desavisado, vai falar, pô, então o Atlético deu sorte. Não deu sorte nenhuma, não. Porque futebol, há alguns anos, eu via muito futebol pela ótica da posse de bola. E na época do Barcelona, do Guardiola e tal. E depois eu fui refletir e ver que posse de bola muitas vezes não significa absolutamente nada. Se vocês olham as estatísticas de Flamengo e Atlético, o Flamengo teve 70% de posse de bola. Gente, 70%. A gente trocou quase o triplo de passes do Atlético. Número de passes também não indica se o time, quem foi melhor. Para mim hoje, gente, a chave dessa pergunta, né, a resposta chave para essa pergunta, o que é jogar bem? Para mim é o número de chances claras de gol que você é capaz de criar no jogo. Exemplo, o Atlético fez 4 gols, deu 4 chutes na direção do gol, mas criou uma série de chances além.
Poderia ter sido pior do que 4. E o Flamengo criou, de chances reais, pouquíssimas chances. Teve a do Bruno Henrique, que eu concordo com você, Henrique. Não dá para perder aquele gol. E pior, né? No primeiro turno, contra o mesmo Atlético, o Bruno Henrique até hoje ele perdeu um gol que eu não engulo. Que é aquele gol sem goleiro. A 8 minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, era para o Flamengo ter estreado com vitória contra o Atlético Mineiro. E se ganha aquele jogo em vez de perder, era líder hoje do Campeonato Brasileiro. Ele me perde um gol sem goleiro, que ele podia ter rolado pro Gabigol ter entrado com bola e tudo. E ele me inventa, ele demora meia hora para decidir o que ele vai fazer e chuta na trave, no pé da trave. Então assim, mas vou entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas para ser sucinto, galera, então, sobre o Domi, pô, obrigado, Davi. Nosso papel é esse, né? Fazer análise, ver o que está em jogo ali. O jogo ele reflete o que acontece fora do jogo. Não é assim, o cara joga e ali vai baixar um santo nos caras, os caras vão jogar bem. Não é assim. A rotina de treinamentos deles, a filosofia de jogo que é passada, tudo isso se reflete no campo. Porque, gente, na boa, olha a tabela, o Flamengo é terceiro colocado. O Flamengo está 1 ponto do líder, apesar de ter jogo a mais do que o Atlético, por exemplo, do que o São Paulo. Mas o Flamengo está lá nas cabeças, gente. E ainda assim o técnico foi mandado embora. Por quê? Se o Flamengo tivesse tendo atuações convincentes, se o Flamengo tivesse perdido para o São Paulo por 2-1, 2 contra-ataques, um pênalti lá que o juiz inventou, se tivesse jogado com o Atlético, pau a pau, no último lance do jogo, no escanteio, o gol de cabeça do Atlético, o Hever faz o gol de cabeça, será que o Domi teria ido embora? Claro que não. A questão é que o Flamengo vinha numa fragilidade que hoje no Flaupite eu ia botar, não sei se para o jogo de hoje, mas pro confronto, eu ia cravar São Paulo classificado na Copa do Brasil fácil, sem fazer força. E hoje eu cravo que o Flamengo vai passar do São Paulo. Eu tô com outra confiança, eu tô esperançoso, mas a gente vai falar do Ceni mais pra frente. Mas, voltando ainda pro time anterior, galera, olha só, galera. O Flamengo não atacava pior do que antes, defendia pior do que antes, saía jogando por baixo pior do que antes, fazia marcação alta pior do que antes, tinha menos posse de bola do que antes, tomava mais cartão amarelo do que antes, e ainda vem alguém me defender Domenech Torrent? Pelo amor de Cristo, gente. Tava na cara que ia dar errado. Ele é um estagiário. Auxiliar é uma coisa, técnico é outra. Então, assim, até para não perder muito tempo nele, já que já é passado, graças a Deus, até no Fla 360 nós já deixamos de seguir ele lá no Instagram, não merece nossa seguida. Tirei, acabou a relação. Até o Jordi Guerreiro eu tirei também. Enfim, então, o que acontece, galera? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, com ele o Flamengo iria do nada para lugar nenhum, ele podia ficar 10 anos no Flamengo que ele não ia ganhar nada de relevante no Flamengo, ele era o cara que tinha a Ferrari na mão, só que ele fazia tudo errado, ele botava o pneu errado, ele fazia tudo errado, e não funcionava. Então, gente, o Atlético Mineiro vinha de 4 jogos sem ganhar de ninguém. Nem do Sport Recife o Atlético ganhou lá no Mineirão, gente. 0-0 o jogo. O Flamengo conseguiu tomar 4. Fluminense foi lá e empatou. Sport foi lá e empatou. Palmeiras meteu 3 esses dias, na rodada anterior. E o Flamengo toma 4, mas com uma facilidade que é assustadora. Galera, se vocês pararem para olhar os gols, sabe qual é a minha conclusão sobre os 4 gols do Atlético? O Atlético conseguia furar a defesa inteira do Flamengo com um passe. Um passe. Olha o primeiro gol. É um passe nas costas do Felipe Luiz. O jogador que recebe centra e o Sacha faz o gol. Até parece que o juiz deu conta pro Gustavo Henrique.
Galera, foi um passe. Desmontou o sistema defensivo do Flamengo. Segundo gol, um passe do Savarino, uma inversão do Savarino. Aí quem erra é o Isla. Até o Henrique tá me ajudando. Realmente foi contra, né? O gol do Gustavo Henrique, o primeiro. O segundo gol, uma inversãozinha do Gustavo, do Savarino. Pega o Keno livre do outro lado. E se vocês olharem, gente, a área do Flamengo estava cheia de jogadores do Flamengo. O Atlético não chegou com superioridade numérica, que é uma marca do Sampaoli. Mas o time estava com 7 ou 6 jogadores juntinho. Então não adianta, gente. Se você E o Atlético em volta, como se estivesse sitiando a área do Flamengo. E o Atlético trabalhou justamente nas pontas da área do Flamengo, onde não tinha ninguém. Gol do Atlético. O gol do Zaratio. O Flamengo foi num escanteio, num rebote de escanteio, em um passe. Fura a defesa do Flamengo, gol. Então, galera, tava muito fácil fazer gol do Flamengo. Qualquer time era capaz de equilibrar jogo contra o Flamengo. Vou deixar para falar do Ceni, tem um detalhe do Ceni que eu vou deixar mais para frente. Então é isso. Então, o Henrique falou uma coisa, para marcar pressão tem que ter treinamento. Galera, eu sou apaixonado por marcação-pressão. Hoje, o futebol moderno ele é muito pautado pela marcação-pressão. Mas não está escrito nem lá na Convenção de Haia, nem da Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Constituição Brasileira, nem na Constituição Americana, nem na Bíblia, no Alcorão, na Torá. Não está escrito em lugar nenhum que o Flamengo tem que fazer marcação-pressão todo jogo, pô. E nem o jogo inteiro. Porque ninguém faz marcação-pressão o jogo inteiro, ninguém aguenta. E para fazer tem que estar muito bem treinado. Porque eu faço... O que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo se rachava ao meio com essa marcação-pressão, que entre os jogadores que atacavam e os que defendiam ficavam lá um latifúndio. Os adversários jogavam nesse latifúndio sem serem incomodados. Outra coisa que eu já falava aqui no podcast. E galera, juro para vocês, eu queria estar errado nesse momento. Eu queria dizer assim, caraca, velho, pô, minha análise foi uma porcaria sobre o nome, tava tudo, pô, eu vi tudo errado. Queria o Flamengo melhor, mas já Davi, eu não gosto de emoção, cara. Com futebol, eu quero que o Flamengo abra logo 10 pontos e fique tranquilo, entendeu? É uma preocupação a menos na minha vida. Eu só quero lá chegar no fim do ano levantar o troféu, pô. Eu não quero ficar esse negócio de um pontinho ali, não. Eu quero que o Flamengo vá embora. Agora, eu acho o seguinte, outra coisa que eu já identificava no Dome era a coisa de jogador não dar bote. Gente, o Flamengo não dá bote, pelo amor de Cristo. Como é que eu faço marcação-pressão sem dar bote? Aí os adversários furam a primeira linha de marcação, pronto, tem o campo inteiro aberto. Então tem que dar bote. Não tem que dar bote sempre, porque aí você também fica previsível. Mas se você dá bote nunca, você também fica previsível. Então o Flamengo, gente, tava uma teta jogar o Flamengo. Olha só, o tal do bote, né, que não quer dizer nada. O Flamengo com o Jesus ano passado, quando aprendeu esse esquema de pressão, marcação alta, também não dava bote e sofria muito, né? Aí até que começou a aprender a dar os botes certos, aqueles botes calculados e encaixou. E esse último jogo mostra o quê? O Gerson foi o único que não tomou tão amarelo no meio de campo. O meio de campo todinho foi amarelado. A lateral, o Isla foi amarelado. E sem bote. Imagine se o bote tem que ser o bote certo. O bote da cobra. Exato, Davi. E esses jogadores estão tomando cartão amarelo correndo para trás. Você tem reparado isso? Eles estão tomando o cartão correndo na direção do gol do Flamengo. Puxando o jogador do adversário pela camisa, dando uma por trás do cara. Por quê? Porque estão sempre correndo atrás. Então essa é outra característica que esse time mostra, a sua fragilidade defensiva. Muito maior do que da zaga. As pessoas confundem zaga com sistema defensivo. Não. É o sistema defensivo do Flamengo como um todo, começando lá na frente. E aí vai ser uma coisa para ser mudada aí pelo Ceni, mas também vou deixar um pouquinho mais para frente. Já estou terminando minha fala. E aí o Henrique falou uma coisa interessante. Foi uma passagem vexatória para a carreira do Domi
e pro elenco. E eu concordo, e aí o Davi complementou que isso é uma culpa compartilhada. E gente. Os jogadores também têm que dar uma subida de nível. Perder gol sem goleiro, perder gol com o goleiro caído no chão, perder gol dentro da pequena área. Galera, não pode. Não pode, porque o Flamengo está numa fase que o adversário chuta uma e vai na bochecha da rede. Chuta a outra, vai na gaveta. É assim, galera. A fase do Flamengo é assim. Futebol tem fase. Então, e quando o Flamengo tem a chance de matar, não tá matando. E os outros estão matando. Estão chegando, o Atlético, 4 chutes, 4 gols. 4 chutes a gol, 4 gols. Então, assim, a gente tem que matar. Isso aí é uma culpa dos jogadores. Aí é uma questão de fundamento. Agora, sim, é uma culpa compartilhada. Eu vejo jogadores do Flamengo como aquele cara que ele é empregado, tem um chefe que é um idiota. E o chefe fala, você vai fazer hoje, você vai pro norte hoje. E o cara fala, pô, mas o norte, eu sei que o melhor caminho é o sul, mas o cara tá mandando ir pro norte, caramba, e agora? Falta convicção, você não acredita naquilo. Eu acho que aconteceu isso com os jogadores do Flamengo. Então, na reta final, eu acho que foi um jogo para derrubar o técnico do Domi no resultado. Acabou que o resultado derrubou, assim, ficou indefensável o Domi. Mas eu também não vejo esse time com essa característica de ser sacana. Mas eu acho que no inconsciente deles eles queriam que caísse. Porque eles estavam vendo que não iam para lugar nenhum. Mas jogar para cair eu não sei. Assim, realmente eu tenho minhas dúvidas. Por último, assim, o jogo traz umas estatísticas muito mentirosas. Já falei, né? Flamengo 70% de posse de bola e nem fez cosquinha no Atlético, né? Que mais? E uma última coisa, para terminar, Domi, para a gente não ficar mais falando dessa figura aqui no podcast. Não merece estar no Fla 360 mais não. Só uma última coisa. Duas coisas. Eu já falei que os aspectos do jogo nenhum melhorou. E outra coisa. O jogo do Sampaoli, gente, já tá manjado. Tá manjado. O Palmeiras deu um pau no Atlético. Deu um pau no Atlético. Fazendo o quê? Povoando o meio campo. Quebrando as linhas de... Aí, sabe qual é a sensação? Opa! Desculpa, sabe qual é a Diga sensação lá, que eu Davi. tenho? Sabe qual é a sensação que eu tinha? Não tenho mais, porque o Dom saiu. É que diferente dos treinadores sérios, eu não tô falando nem de Jesus mais não. O Dom parece que não vê o adversário, ele não assiste como que o adversário joga. O Dom não se preocupava em saber como que o adversário se preparar, monta a sua equipe para jogar. Parece que o jogo posicional ele descarta o que o adversário tem de característica. E não é assim, porque o Guardiola muda jogo após jogo, né? Então, enfim. Então era um jogo de totó, gente. Resumindo, graças a Deus foi embora. E vamos já virar essa página, só pra gente virar a página já pro Ceni. Fazer o balanço dos palpites, todo mundo cravou vitória do Flamengo, todo mundo errou, 0 ponto para todo mundo. Então, já resumo dos palpites, isso. Não cravei não, eu cravei empate. Desculpa, verdade, Davi. Você cravou empate, errou também, errou, como diria... Mas foi 2-2, foi quase, a quantidade de gols aí, ó. Não, você foi o que passou mais perto, ou menos longe, né? Mas, enfim, mas foi isso. Mas todo mundo errou. Resumindo, 0 ponto para todo mundo e tal. Então vamos lá, galera. Agora, vamos... Henrique, né? Falando que aqui como torceu para dar empate, né, rapaz? Mas não teve jeito, Henrique. Não fiz... Rapaz, o jogo acabou com 8 minutos, né? É raro. Mal deu tempo, o Atlético foi lá, fez o gol, o Flamengo saiu comemorou o gol. Aí o Flamengo foi lá, saiu com a bola, perdeu a bola, o Atlético foi lá e fez o segundo. Assim, é Guinness Book, assim, o que o Flamengo conseguiu fazer. Perdeu o jogo em 8 minutos. Aí agora, galera, como também 34 minutos de partida aqui do Fla 360, agora eu acho que vem o que é mais importante no momento, né? O que você, Davi Lima, você que tá muito falador hoje, agora eu quero saber de você, rapaz. Conta pra mim. O que você espera de Rogério Ceni
no comando do Flamengo até o fim da temporada e daí para frente? Olha, a gente tem que ser realista, né? Ele tem muita coisa para aprender como técnico, ele ainda é um iniciante. Só que as últimas experiências dele ruins com times grandes fez com que ele crescesse muito. Mas tem um lado bom disso aí, que é a questão da juventude. Juventude no, de experiência, não de idade, né? Que é a vontade de fazer um trabalho legal. Então, por exemplo, desde que ele aceitou o convite, ele tem se mostrado muito proativo ao Flamengo. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o seguinte: ele falou que praticamente quer morar no Ninho do Urubu essa primeira semana, esses primeiros meses aí. O negócio dele é só pra ir pra casa dormir ali no apartamento e voltar e ficar no Ninho do Urubu de manhã, tarde e noite. Ele quer conhecer tudo, ele quer conhecer a mulher que trabalha na faxina, ele quer conhecer os jogadores. Então assim, ele quer realmente fazer história no clube. Então no curto prazo, sinceramente eu não espero muita coisa não. Ele espera, a fala dele é muito bonita. Ele fala assim: quem disse que a gente não pode ganhar tudo que nem ano passado? Então assim, quem que disse isso? Cara, isso é lindo. Na fala isso é lindo. Ele mostrar a confiança no grupo e dizer: não, a gente pode ganhar tudo que nem ano passado e mais um pouco. Mas se tratando de futebol sério, futebol moderno, não de futebol dos anos 80, de improviso, a gente sabe que para fazer um trabalho sólido exige tempo. Olha aí, gente, quem está na ponta da tabela aí? Kudê até um dia desse estava no Internacional desde o ano passado. O técnico do São Paulo também já está há mais de um ano. Então assim, a gente sabe que um trabalho sério mesmo, um trabalho perdurar, exige tempo, exige uma estrutura. Mas eu acho que o Rogério, a minha expectativa a curto prazo não é tão boa, mas a longo prazo, se encaixar mesmo, o Rogério tem tudo para fazer história no Flamengo, a ponto, olhem vocês, registre isso aí, a ponto da história dele no São Paulo de jogador ser esquecida. Olha o que eu tô falando, é pesado. Ele tem uma história linda, mais de 20 anos de jogador no São Paulo, 30 anos de jogador, porque desde as categorias de base, ele tem uma história linda. Mas agora viramos a página, ele é treinador. E a carreira de treinador dura muito mais que de jogador. Olha o Alex Ferguson aí, desde 86 até há 5 anos atrás ele era técnico do mesmo time. Então ele tem tudo para fazer uma história linda no Flamengo. Agora, isso é apenas suposição, né? Não adianta a gente pensar assim a longo prazo. Então eu penso que o Rogério está num bom momento, principalmente de pegar o Flamengo desse jeito, de resgatar o Flamengo desse jeito. Porque diferente do Dome, ele pegou um Flamengo, ISO 9001, qualidade ele top master. Então agora o Rogério está pegando o Flamengo na lama. O mesmo clube, os mesmos jogadores. 4, 5 meses depois ele tá pegando o mesmo, só que na lama, autoestima baixa e tudo. Então o Rogério vai olhar dentro do olho de cada um ali, que nem ele fez no vídeo lá, vai pegar. O link tá meio duvidoso ainda, mas o resto assim, ele vai fazer aquele trabalho de brodagem mesmo, de vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos bater uma falta. Eu ensino todo mundo a bater falta. Vamos lá, faz a filinha aí, vamos bater falta. Então ele tem realmente muita chance de dar certo nesse começo aí. Agora, esperar mesmo. Eu espero que da próxima vez, aí também quero deixar registrado, da próxima vez que o Flamengo for trocar de técnico, de supetão, por exemplo, o Rogério faça história há 20 anos, aí vai trocar de técnico. Faça uma transição, não fique com pressa de trocar de técnico. Semana que vem tem que ter um novo técnico, não faz isso não. Pega um auxiliar, que provavelmente vai ser um auxiliar que o Rogério vai deixar, trabalhe com transição. Deixa o auxiliar que foi treinado pelo Rogério, pelo menos 1 ano, 6 meses, e vai cautelosamente, não vai mais atrás de estagiário, não. Não vai atrás de pedigree, não. Entendeu? Dê sequência ao trabalho que for feito pelo Rogério, porque eu acho que vai ser um bom trabalho. Então, assim, trabalhe na sequência, entendeu? Para que a gente não possa sempre ficar dando 2 passos para frente
e 5 passos para trás, que foi o que aconteceu. Entendeu? Porque Uhum. agora, ó, perdemos o respeito, vamos ter que reconstruir tudo isso e começa já contra o São Paulo. Bacana, Davi. E pra você, Henricão, me conta, sei que você tá aí já coçando pra falar, coçando pra analisar, cara. Me diga aí, o que você tá esperando do Rogério Ceni, cara, no nosso, né, agora a curto prazo e a longo prazo também, meu irmão? Bom, como eu falei, tem alguns podcasts, né? Você abre mão da Copa do Brasil para ter tempo de treinamento. Então, hoje, olhando o cenário, eu vejo o seguinte: o Rogério Ceni é um cara que tem ideias de jogo muito interessantes. Eu estava dando uma olhada aqui no jeito que o Fortaleza joga, e ele tem uma saída de bola muito parecida com o que o Domi tentou fazer, que o Jesus também fazia, né? Que é trazer o Arão pro meio da defesa e abrir os zagueiros. O Rogério Ceni também tem essa metodologia. Porém, ele faz uma coisa que eu achei muito interessante. Ao invés dele recuar o Arão para fazer essa linha de 3, ele joga o goleiro para frente. Então essa linha de 3 é com o goleiro. E aí, para mim, isso é preocupante. Porque o Hugo não tá com essa confiança toda de sair jogando com o pé, não. Então eu acho que nesse primeiro momento, o Rogério Ceni ele vai abraçar os veteranos. Ele vai chegar com os parceiros ali da mesma idade e falar: galera, esquema é o seguinte, Hugo, você é espetacular, mas no gol quem vai voltar é o Diego Alves. Porque eu preciso dessa segurança. Se a gente vai observar o jogo do Fortaleza, o Arão, vamos pensar no Flamengo, o Arão, ao invés de recuar para fazer a linha de 3 e liberar os zagueiros, o Arão ele adianta, ele faz um losango. Vai ser um losango entre, sei lá, o Arão à frente da defesa, com a dupla de zaga, sei lá, o Natan com o Gustavo Henrique. Eu falei que o Natan não ia gostar de jogar com o Gustavo Henrique. E o Diego. E o Diego Alves. Eu acredito que esse desenho vai facilitar muito a movimentação do Arão com o Gerson. E aí o Arão vai poder ser aquele homem surpresa que ele já foi um dia. Porque aquela virada... O Domi ele fez muita coisa ruim. Mas ele botou na cabeça do Arão que o Arão pode fazer um lançamento. Que o Arão pode fazer uma virada de jogo. Que é aquela viradinha de jogo que o Diego está acostumado a fazer. Lentamente, mas faz. E se vocês observarem a saída de bola e a transição do Fortaleza, ele gosta de espetar os laterais que nem o Domi faz. Ele só não espetava o Felipe Luiz porque o Felipe Luiz é cansado, é velho, e não tem aquele gás para dar um tirão e ficar esperando bola lá na frente. Não tem. Mas se você observar o Isla, quantas vezes a gente não elogiou o Isla aqui pela jogada nessa virada de jogo? Que o Isla já estava espetado lá, cachorro louco, já esperando bola lá na ponta. Então o Rogério Ceni ele tem uma filosofia de jogo muito parecida com a que o Domi tentou implementar. Claro, essas mudanças posicionais aí, eu acho que vai fazer com que o Flamengo volte a trazer o Bruno Henrique para ser o segundo atacante, como ele jogou com o Jorge Jesus, e foi o período que ele foi absoluto na carreira dele, foi o melhor período futebolístico do Bruno Henrique, e vai fazer com que o Arão volte a desempenhar uma função que ele fazia dentro do jogo do Abel muito bem. E que no jogo do Jesus, em raras oportunidades, ele também se aventurava. Coisa que no futebol, no modelo do Domi, não. Do Arão, parece que tinha medo de avançar. E observando essa movimentação do Fortaleza, eu fico curioso para saber como o João Gomes vai se sair. Porque o João, o menino que veio, né, subiu da base, e ele se mostrou muito mais aventureiro do que o Arão.
Então eu acho que o Rogério Ceni, com essa movimentação do meio campo, né, essa forma diferente de você sair com a bola, eu acho que vai favorecer bastante a subida dos moleques da base. Muito, muito. E eu acho que até o futebol vai ficar mais gostoso. Eu acho que o Flamengo vai voltar a ter prazer em jogar futebol. Qual o problema disso? É que de ontem para hoje não vai rolar. Eu ainda acho assim, o Flamengo tem condições de passar pelo São Paulo? Tem condições sim. Aí a gente vai voltar naqueles 3 primeiros jogos da troca de treinador. Gente, mudou o treinador. Quem é que vai pro jogo? Rapaz, mudou o treinador, trabalho novo, todo mundo quer mostrar serviço. Até o Arrascaeta que tá lesionado, ele tá selecionado pro jogo de hoje. Gabigol passou 60 dias aí com o pé torcido, tá pulando que nem menino de 17. Então todo mundo vai correr, vai se matar no jogo para poder ganhar essa vaguinha com o Rogério. Então eu acho que para o segundo jogo da Copa do Brasil, o Flamengo vai apresentar um futebol melhor. Eu acho que o de hoje ainda vai ser um futebol sofrido. A gente deve ter momentos bacanas, mas eu acho que vai ser um futebol sofrido ainda. Até porque a escalação de hoje ainda conta com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique está relacionado. Ele está lá ainda, né? Então, no curto prazo, eu acho que o Rogério ele não vai ter sucesso como a torcida está depositando. Mas a longo prazo, se a torcida começar a perceber, se ele, Rogério Ceni, começar a mostrar que a filosofia de jogo dele encaixou com os jogadores e os caras abraçaram a causa, a longo prazo eu acredito que a gente consiga repetir o feito do ano passado. A gente consiga realmente vencer o Campeonato Brasileiro, até porque, como o Railton citou, a gente está um ponto atrás do líder e vamos supor que o São Paulo vença todos os 3 jogos que tem em defasagem, ele vai ficar 5 pontos à frente do Flamengo. A gente ainda tem o jogo do retorno para fazer com o São Paulo. Então, assim, dá para tirar essa diferença, mesmo que o São Paulo vença. Então, a longo prazo eu acredito no Flamengo campeão brasileiro, a longo prazo eu acredito no Flamengo campeão da Libertadores. Agora, a curto prazo, eu não sei se a gente vai jogar o futebol que a gente espera que o Rogério faça o Flamengo desenvolver. Eu acho que essa fase da Copa do Brasil, cara, se a gente passar pelo São Paulo, eu acho que o Flamengo vai dar um gás assim brilhante. Aí eu acredito que dá para vencer, bater a tríplice coroa. Agora, se o Rogério Ceni vier a ser eliminado pelo São Paulo, e aí a gente vai virar uma chacota de São Paulino, né, dizendo que o Rogério ainda tem o coração tricolor, mas eu acredito que aí sim, se o Rogério for eliminado da Copa do Brasil, mas dentro desses 10 dias que a gente vai disputar Copa do Brasil e Brasileiro, se o Rogério mostrar um trabalho que todo mundo vai olhar e falar assim, cara, vai funcionar, aí, meus amigos, essa semaninha livre que a gente vai ter da Copa do Brasil vai surtir um efeito no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Aí pode botar Boca Júnior, pode botar River Plate, pode botar Palmeiras do Abel, pode botar quem você quiser, até o Internacional do Abel, Palmeiras do Abel, qualquer Abel que você quiser colocar aí, Caim, Abel, Chiclete com Banana, se quiser, o Flamengo vai atropelar. Tá? Então eu concordo com o Davi, a curto prazo a gente vai sofrer, mas se nesses 10 dias o Rogério apresentar uma filosofia de jogo que a gente fala, cara, encaixou. Não funcionou desse momento, mas encaixou. Voltamos o tal do 4-4-2, que é filé pra nós. Cara, aí pode botar quem você quiser na Libertadores que a gente vai passar o carro. Galera, hoje são tantos acontecimentos que a gente passou batido do honrou manto. É que eu acho que a gente já tá com tanto ranço aí do Domi que a gente não quer nem mais muito comentar a era Domi. Mas só para finalizar aqui, tem um honrou manto, né? Difícil dizer honrou manto num 4-0, mas vamos que vamos, né? Tem o honrou manto e o pede para sair, galera.
Eu vou começar comigo. Vou começar com o Henrique que estava falando. Henricão, rapidamente, meu irmão, quem honrou o manto, quem pede para sair em Flamengo e Atlético, cara? Cara, pra mim, honrou o manto, Gerson. Quem pede pra sair, Gustavo Henrique. Gerson e Gustavo. Não tá honrando o nome do meu filho, rapaz. Gustavo Henrique. E você, Davi, me conta, meu parceiro. Quem honrou o manto, quem pede para sair, Flamengo e Atlético, cara? Só para defender o seu filho aí. O problema não é o Gustavo, é o Henrique que tá no sobrenome. Porque o Henrique detonou o Henrique e detonou o Gustavo Henrique. Então o problema tá no Henrique, não tá no Gustavo não. Mas vamos lá. Quem honrou também foi o Gerson. E só para dar uma polêmica, quem pede para sair é o Felipe Luiz, devido aos 2 gols ali que a construção da jogada foi em cima dele. Então, galera, só para não perder a tradição, Henrique, eu tô combinando tudo o jogo aqui com o Davi antes do podcast, né? Então, assim, o pede para sair, de novo, caiu no meu colo. E eu vou com o Davi por um motivo. Ou seria um ou seria outro. Ou seria o Gustavo Henrique ou o Felipe Luiz. Mas eu fiquei com o Felipe Luiz porque dos 4 gols do Atlético, 2 se originaram em cima de erros do Felipe Luiz e que a bomba foi explodir com o Gustavo Henrique. Então a origem da jogada, que o Gustavo Henrique dos 4 gols, gente, ele estava envolvido em 3. Mas diretamente que ele falhou mesmo, eu vi ali um. Que ele falhou mesmo. Um ali, que foi o primeiro, principalmente. Né? Nos outros eu não achei. Eu achei mais que foram as fragilidades das laterais, principalmente Felipe Luiz. Então, pede para sair, ficou Felipe Luiz. E o honrou o manto, eu vou ser do contra, já está escolhido, é o Gerson mesmo, o meu vai ser diferente. Cara, eu vou de Everton Ribeiro, sabe por quê? Não é porque ele fez um bom jogo, não. Mas é porque eu acho que ainda foi ali um sopro. Poderia ser também o Pedro, tá? Mas eu já dei muito voto pro Pedro, o Pedrão. Eu vou ficar de Everton Ribeiro porque ele ainda foi o cara que tentou alguma coisa diferente. Porque uma das coisas desse Flamengo do Domi é o marasmo, né? Não tem ideias. Então, eu acho que ele ainda tentou ali algumas jogadas e tal, mas é mais por esse aspecto mesmo. Mas, enfim, ganhou, honrou o manto mais uma vez o Gerson. E mais uma vez o pede para sair, então ficou com o Felipe Luiz. Então, Henrique, você vê, para você não se sentir desprestigiado, você escolheu um honrou o manto hoje, e eu fiquei só com o pede para sair. E, como sempre, o Davi é quem determina tudo nesse podcast, é o que acerta os palpites tudo, e é quem determina os pede para sair. Que isso, gente? Mas só zoeira, Davi, é só para zoeira, só para dar aqui uma pimenta aqui no podcast, rapaz. Então, voltando aqui, aí já estamos caminhando para os finalmente, vou tentar ser objetivo. Sobre o Ceni, cara, estou muito esperançoso. Eu tenho sido aqui o Pedro de Lara aqui, né, do podcast, o cara que, tá reclamando, não gosta, tal, com aquela nuvenzinha preta sondando aqui em cima da cabeça. Cara, eu vejo assim o céu se abrindo, assim, luz pro Flamengo. Futuro eu acho muito bom, desde que a torcida tenha uma consciência. É a seguinte, galera, o Domi ele teve uma grande dificuldade, que foi qual? Ele sucedeu Jesus. Então a cobrança em cima de quem sucedesse o Jesus, não podia ser quem fosse, podia trazer o Jürgen Klopp pro Flamengo, que ia ter cobrança, muita cobrança. Agora, o Ceni não. O Ceni pega um cenário de terra arrasada, sobrou praticamente nada do Domi. Uma das poucas coisas que sobraram foram os moleques da base que subiram, né, novas opções, tal. Isso foi um legado a partir da Covid. Mas ele pega um cenário de terra arrasada. Então, quem viu o jogo de domingo e vê o jogo hoje à noite, eu tenho certeza que vai ter uma sensação diferente. Opa, independente de resultado, vai ver um Flamengo com uma coisa que não vinha acontecendo, que era tesão. Os caras correndo. Gente, ganhar, perder, empatar são os 3 resultados possíveis num jogo de futebol. Agora, a forma com que você joga é o que muda. Então não adianta você ganhar jogando a porcaria, perder jogando maravilhosamente bem. Você tem que ter um equilíbrio.
Então, eu acredito o seguinte, não acredito em Papai Noel, não acredito que o Rogério Ceni vai chegar lá hoje com a varinha de condão e o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo 2019, porque eu acho que não vai acontecer. Mas eu vejo hoje o Flamengo, pelo menos um Flamengo que vai dar bote, um Flamengo que os caras vão correr, que os caras vão brigar com o juiz, que os caras vão brigar com o adversário, que os caras vão mostrar que tem sangue correndo na veia. Então isso eu acho que era uma coisa que estava faltando. O Flamengo vai perder o Everton Ribeiro, mas volta a Arrascaeta. O Flamengo vai perder o Pedro, mas volta Gabigol. E então assim, acho que hoje o Flamengo vai ter um desempenho bacana. Pode ser eliminado da Copa do Brasil? Pode. É uma possibilidade. São Paulo não é galinha morta. Mas eu creio no Flamengo passando. E vai ser gostoso, gente. Passar do São Paulo no Morumbi semana que vem com o Rogério Ceni treinando, meu irmão. É a mesma coisa do Zico treinar o São Paulo e eliminar o Flamengo no Maracanã, gente. É a mesma coisa. Vai ser um tesão. Detalhe. Pô. Detalhe. Você falou Zico, eu vi também que parece que o Rogério ligou pro Zico para pedir permissão para treinar o Flamengo. Pediu bênção, cara. Do Zico, se o Zico exato, se o Zico falasse, ó, Rogério, vai não, o cenário agora não é legal, tudo, ele não pegaria, então ele pediu bênção pro Zico. Ah, rapaz, Davi, esse é mais um aspecto do Ceni, ele é muito inteligente, cara. É porque, olha só, uma coisa eu esqueci de falar, deixa você me permite, só para fechar minha última fala mesmo. Claro. É a questão que o Domi entrou sem saber o que é Flamengo e saiu sem saber o que é Flamengo. Exato. Isso faz muita diferença. Ele não chegou a ver o peso daqueles 70 mil no estádio todo santo jogo, apoiando. Porque a gente nunca foi no Maracanã. Ó, eu quero deixar registrado no podcast aqui que esse trio aqui vai pisar no templo. Que é promessa. É promessa. Mas a gente vê aqui em Brasília 70 mil e eles apoiando. Lá no Maracanã é 1000 vezes mais forte, porque eles apoiam mesmo. Então, assim, o Domi não, ele fazia aquelas substituições de tirar o Pedro e botar um zagueiro, porque ele não sabia o que é Flamengo. Diferentemente do Rogério, que sabe o que é Flamengo. Exato. Então isso vai fazer muita diferença. Ele pode não ter a torcida do lado, mas ele sabe que na hora de montar um time, ou na hora de fazer a substituição, demorar para fazer a substituição, na verdade, ele sabe que no ouvidinho dele vai estar lá 70 mil, não sei, 30 milhões, falando no ouvido dele ali que ele não pode errar. Isso faz muita diferença. Não, pois é, Davi, eu vou até pegar esse gancho, até para ser sucinto, porque o episódio já está na reta final. Você falou uma coisa interessante. Você falou a palavra sabe. O Rogério sabe o que é Flamengo. Ele tem entendimento do que é o Flamengo. E não só isso. Ele sabe o que é a cabeça de um jogador de futebol, que ele foi por décadas um jogador de alto rendimento. Ele sabe o que se passa na cabeça do jogador e do jogador brasileiro. Ele tem pós-doutorado no assunto. Ele sabe o que é o Flamengo, porque ele já jogou com o Flamengo várias vezes no Maracanã e sentiu o bafo da torcida no cangote dele. Ele sabe quem são os adversários. Ele sabe o que é o futebol americano, o futebol sul-americano. Ele sabe o que é uma Libertadores, porque ele já ganhou uma Libertadores, sendo protagonista. Ele sabe o que é um Mundial, porque ele já ganhou um Mundial sendo protagonista. Ele não ganhou a Copa do Brasil, porque o São Paulo não tem Copa do Brasil. São virgem de Copa do Brasil. Mas ele sabe o que os jogos representam. Ele sabe o que tomar de 4 no Mineirão pro Flamengo representa. Ele sabe o que é jogar contra o Atlético no Mineirão. Ele sabe o que é jogar contra o Grêmio em Porto Alegre. Ele sabe. Então ele não vai ser pego de surpresa. E outra coisa, ele entende, ele sabe como jogam os outros times no Brasil. Ele sabe, ele deu um trabalho desgramado pro São Paulo passar do Fortaleza na Copa do Brasil, gente. Foi nos pênaltis. 3-3 jogo de ida, 2-2 jogo de volta. E aí, eu vou dar outra coisa para vocês aqui. Ontem ele falou na coletiva o seguinte. Perguntaram para ele, você vai cuidar das outras partes aqui do Flamengo, assim, de logística, tal. Você sabe o que ele respondeu? Ele falou, não, vou cuidar disso não. Eu vou cuidar... até Henrique tá lembrando, Fortaleza empatou com 1 a menos, 3-3 no jogo de ida da Copa do Brasil.
E ele ganhou, inclusive, do Atlético, esse monstro que meteu 4-0 no Flamengo, ele ganhou com um jogador a menos também, gente, lá em Fortaleza. E nunca perdeu pro Sampaoli, inclusive, o Rogério Ceni. Então o que eu queria dizer pra vocês é Então isso. bora mudar pra Fortaleza. Pô, O Flamengo pra Fortaleza. nada, o negócio era A mudar. água lá é boa. O negócio, Davi, era mudar o técnico. É mais simples. Mais simples do que mudar pra Fortaleza. Então, só é isso que eu acho. Eu acho que ele tem tudo pra fazer a história do Flamengo. Porque ele sabe de tudo do futebol brasileiro e sul-americano. Ele já falou que ele vai se adaptar à característica dos jogadores. Ele tá corretíssimo. Gente, se eu sei que o Bruno Henrique rende melhor de segundo atacante, caramba, pra que eu vou botar ele pra correr em cima da linha lateral, de meia esquerda ou de ponta esquerda, pra ficar correndo atrás de lateral, gente? Pra quê? Sabe? Então, ontem, se vocês viram as fotos do Flamengo oficiais, gente, ontem os jogadores era só sorriso. Os jogadores estavam felizes da vida com o Ceni chegando ontem. O Gabigol dando abraço nele, o Diego Alves dando abraço nele, Bruno Henrique rindo para as paredes. Então os jogadores sabem quem está chegando. Se tem dois jogadores que esse time do Flamengo, esses jogadores do Flamengo queriam ter, eram dois jogadores, eram dois técnicos, era o Ramírez ou o Ceni. Qualquer um os jogadores do Flamengo sentiram a dificuldade. E voltando aqui, eu estava falando sobre a pergunta feita pela imprensa, que eu já me perdi. Sobre a pergunta, a questão que eu estava falando é que o Ceni, gente, ontem ele foi perguntado se ele ia tocar a logística. Ele falou, não, vou não. Eu vou ser técnico, vou me preocupar com dentro de campo. Sabe por quê? Sabe por quê que eu vou me preocupar com dentro de campo? Porque aqui no Flamengo já tem um setor de logística. O Ceni, gente, lá no Fortaleza, ele era uma entidade tão sobrenatural que ele escolhia qual voo que o time ia, qual hotel que ia ficar, que dia ia viajar, que dia ia voltar para Fortaleza. Isso no Flamengo, gente, já tem um departamento que toca isso. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele vai se preocupar dentro das 4 linhas. Outra coisa que para mim tem tudo para ele ter sucesso. Ele traz a comissão dele. Eu não sei se vocês sabem. O Jordi Guerreiro e o Jordi Briz não eram da comissão do Domi. Foi um catado que ele fez lá na Espanha. Pô, fui convidado. Cara, conheço você. Você tá afim de ir lá pro Flamengo? Ser o auxiliar? Você, Jordi Briz. Você topa ir lá ser o preparador físico? Foi assim, gente. O Domi já vem com o Rogério já vem com a comissão dele. Já tem o preparador dele, o auxiliar dele, tem tudo dele. Então, assim, ele não é uma coisa improvisada. Então, é uma equipe que está trabalhando há 2, 3 anos juntas já. Então, é como o Jesus. Jesus, quando veio com sua equipe fechada. Então, eu vejo assim, gente, um futuro muito bom. E foi embora com ela também. Aí entra o que você falou, Davi, da transição. Agora o Flamengo tem que ser esperto. Assim, Ceni, fica com tua equipe, mas vai ter um cara da equipe fixa do Flamengo, 2, 3 caras que vão acompanhar o trabalho todinho. Porque a gente quer replicar o seu trabalho para a base. Aí o buraco é mais embaixo. Aí a coisa fica diferente. Não fica o Flamengo que vai embora o Jesus, leva tudo o conhecimento com ele, o Flamengo fica com a calça na mão. Não pode. Você tem toda a razão, Davi. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Então é isso, gente. Então, eu acho que por todos esses aspectos, e para finalizar o que eu tinha anotado para falar aqui, ele ainda disse que vai trazer o Yuri César de volta, que é jogador do Flamengo, uma das nossas revelações desse ano, o cara já cobiçado por times da Europa, que está no Fortaleza, justamente que ele pediu lá no Fortaleza para trazer, né, levar para o Fortaleza o Yuri César, e que ele já disse que vai trazer de volta, né? Então, e falou que vai olhar para a base do Flamengo, né? Mas só ano que vem. Henrique tá me dando aqui a cola aqui, porque ele já fez o número máximo de partidas por outro time da Série A, então ele não pode mais jogar pelo Flamengo. Já fez 7 jogos pelo Fortaleza. Valeu, Henricão. Nesse podcast aqui não tem traíra não, meu irmão. Então é isso. Então, galera, essa é a minha análise, né, como um todo. E agora, gente, para finalizar o episódio, muito bom esse episódio de hoje. Eu acho que é um episódio pra gente histórico, porque a gente tá vendo um momento de uma mudança
significativa no Flamengo. Acho que tem tudo para vingar. O Rogério não é um cara de ficar pulando de galho em galho. Então, se vocês olharem a carreira dele, ele saiu do Sinop em 1990, foi para o São Paulo e de lá se aposentou no São Paulo. Então, como técnico, ele só deu uma escapadinha ali pro Cruzeiro que não tinha como dar certo e voltou e acabou. E, então assim, ele da parte dele, ele não é de ficar pulando de galho em galho. E eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo. Um grande trabalho. Estou muito esperançoso. Mas a torcida tem que compreender. Ele não é mágico. Não existe mágica no futebol. Existe trabalho. Então ele vai ter que ter um tempo. E se nós ganharmos tudo esse ano, galera, top. Mas pelo menos ele vai ter que ganhar alguma coisa esse ano. Grande. Ou um brasileiro, ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores. Tem que ganhar coisa grande. E é isso aí, galera. Tem time de sobra para isso. E se ele fazia... Ele tinha poucos ingredientes no Fortaleza e fazia uma comidinha muito bem feita. Agora que ele tem todos os ingredientes do mundo na mão dele, agora ele tem que fazer um banquete, galera. Tem que fazer a coisa não a curto prazo, mas tem que fazer a coisa acontecer. Para finalizar, galera, Davi, como você é o rei dos flaupites, o cara aqui que já disparou, já tá parecendo o Flamengo 2019, já assumiu a liderança, nunca mais a gente pega o Davi. Mas me conta, Davi, Flamengo e São Paulo hoje, Copa do Brasil, Maracanã, qual é o seu flapite, meu irmão? Toma gol. Ah não, mas tem que o Diego Alves acho que entra, né? Entra, Mas, acho que sim. Vamos de 3-1 Flamengo. Anote aí, registre aí, 3-1. Sua alegria. 3-1. E você, Henricão? Você é o lanterna dos flaupites. Me conta. Bom, primeiro eu vou dar a escalação, hein? Diego Alves, Mateuzinho, Túlio Léo Pereira, René, William Arão, Thiago Maia, Gerson, Arrasca, Bruno Henrique, Gabigol. Faz cor a mão. Moleque. Bruno Henrique e Gabigol, eles vão sorrir um pro outro, hoje a parceria volta. E aí, hoje eu vou botar 2-1 pro Flamengo, porque a gente vai tomar gol, isso é fato. Mas eu acho que a gente consegue vencer o São Paulo hoje. Então, galera, é o seguinte, o Davi, cara, cravou o placar que eu ia cravar, né? Eu ia botar 3-1. Mas vou diferenciar, vamos dar uma pimentada aqui nesses flaupites. Tem uma estatística que eu deixei agora pro final, foi até sem querer, não foi malandragem não, deixei sem querer. Vocês sabem... Olha a trairagem. Não, aqui nesse podcast não tem trairagem, rapaz. Vocês sabiam que a melhor zaga do Campeonato Brasileiro era a do Fortaleza? 14 gols sofridos. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Se tem uma coisa que o Rogério sabe... E a segunda pior era do Flamengo. E a segunda pior... Só perdia pro Goiás. Não, só pra vocês terem noção, gente. O Fortaleza, que é o Fortaleza, tomou 14 gols. O Flamengo, que é o Flamengo, tomou 29. Na matemática que eu aprendi, 29 é mais do que o dobro de 14, né? Então, vocês que são professores de matemática, me corrijam se estiver errado. Mas a gente chegou a esse absurdo, né? 29 gols, gente. 29. É piada. Só ganhamos do Goiás, que tomou 33, pô. Então, eu vou confiar nesse lado do Rogério de saber armar time, e a gente vai jogar com 2 laterais que apoiam menos. Então, a gente vai dar menos espaço para São Paulo hoje, para fazer aquelas avenidas que eles fizeram no 4-1. Acho que o Flamengo vai tomar gol hoje, não. Vou de 3-0. Hoje eu vou ser ousado. Tô esperançoso. Eu ia 2, mas vai 3. 3-0. Então, galera, é isso aí. Mais uma vez, agradecer você aí, Henrique. Você, Davi. 2 amigões rubro-negros. E é isso aí, galera. Para vocês que ficaram com a gente até agora, vamos que vamos. Vamos torcer aí pro Ceni marcar história no Flamengo. Como disse o Davi, para que a história dele, até a história do São Paulo, fique para trás e que venha uma grande história vencedora. Ele é um cara competitivo, um cara que o flamenguista, eu acredito que vai ter ali à beira do campo, o cara que vai chamar atenção quando tiver que chamar, não vai ser aquele cara passivo que vai ficar assistindo o jogo na beira do campo.
Isso não é perfil do Flamengo. Então, vamos torcer para ele. Vamos dar tempo também, vamos ser mais racionais como torcedores, assim. Futebol não é mágica, então ele vai ter que ter um tempo para trabalhar. Tá pegando um cenário muito ruim na mão, mas eu creio que vai dar tudo certo. Então você que ficou com a gente até agora, saudações, indique o Fla 360 para os seus amigos, para quem gosta do Mengão, para quem ama o Mengão e para quem ama secar o Flamengo também. Aqui tem espaço até para secador também, viu? Para os antes, tudo. E é isso aí, galera. Nós estamos lá no Instagram e no Twitter, no Fla 360 Podcast, 360 numeral, e no Twitter, no Google Podcasts, Spotify e YouTube, é o só Fla 360, tudo junto, e o número 360, Fla 360. Então é isso aí, galera. Saudações, grande abraço e até a próxima, rubro-negros!